Glória a Deus. Eu também queria dormir, tá, gente? Eu também queria dormir na cama. Shalom, povo de Deus. Shalom. Tudo bem? Tudo bem. Shalom, intercessores dessa geração. Shalom para aquele que foi chamado para interceder, que foi chamado para orar. Shalom para aquele que foi separado. Eu entendo que intercessão é um ministério separado, diferente. Se nós formos levar pelo lado da Bíblia, mas antes disso eu vou orar para que o Senhor fale conosco. Amém? Para que o Senhor nos mova, comova o nosso coração para aquilo que Ele quer. Eu falar sobre intercessão é até redundante na minha vida, né? Porque eu sou intercessora, eu sou líder do Ministério de Intercessão da Kadosh e eu faço parte do grupo de intercessores, do grupo de profetas do Brasil, grupo de intercessores. Então, é redundante falar de intercessão, mas eu vou dizer algo para vocês. Cada vez que eu abro a boca, eu falo assim: meu Deus, como eu tenho coisa para aprender. Jesus, como eu não sei nada. Eu quero te dizer, a gente vai crescer e vai chegar no céu, vai ficar de boca aberta falando: nossa, então intercessão é isso, eu não sabia nada. Porque intercessão é algo que nos surpreende a cada dia. Amém? Amém. Senhor, nós bendizemos o teu nome. Porque, Senhor, falar de um amigo teu, porque o intercessor é amigo teu, é uma responsabilidade muito grande. Jesus, eu me coloco diante do Senhor. E Espírito de Deus, se a tua presença não estiver comigo, não me permita abrir a boca. Espírito de Deus, se o Senhor não falar através da minha vida, eu também não quero falar nada. Eu não quero falar nada de mim. Por isso, ajuda-nos, ensina-nos. Abre, Senhor, os nossos ouvidos. Sim, Jesus. Para que nós ouçamos aquilo que o Espírito tem para dizer à igreja. Abre, Senhor, o nosso coração para que nós entendamos e recebamos a palavra. Jesus, a tua palavra diz assim: eu compro essa palavra, e nós queremos hoje comprar a intercessão e tudo aquilo que ela representa para o Senhor. Por isso, Senhor, que a tua palavra encontre terra fértil no nosso coração. Aleluia. Que a tua palavra encontre, Senhor, espaço e seja alargada no nosso coração. Jesus, nós dependemos totalmente de ti. Sim. Porque, Senhor, tu és o nosso maior intercessor, tu és o primeiro. Senhor, o Senhor colocou a tua vida para interceder pelas nossas. E só por isso nós já bendizemos o teu nome. Aleluia. Por isso, muito obrigada, Jesus, por essa tarde e por cada vida que está aqui. Jesus, eu quero dizer ao Senhor: amplia o nosso entendimento cada dia, porque nós não queremos perecer por falta de conhecimento. Verdade. Mas antes nós queremos chegar com ousadia diante do trono da graça, Senhor, e apresentarmos ao Senhor, e apresentar ao Senhor as nossas petições. Senhor, capacita do Senhor, para que quando lá em Apocalipse 8 fala, Senhor, que o céu parou para ouvir a oração dos santos, Senhor, sejam essas as nossas orações, e faça com que o céu pare para ouvir o que nós estamos clamando e traga, Senhor, como com rapidez trouxe a Daniel, Senhor, ainda que o príncipe da Pérsia tenha parado, Senhor, a oração, a resposta de Daniel, mas a oração de Daniel foi ouvida imediatamente. Aleluia. Por isso, Senhor, nós apresentamos isso nas tuas mãos. Senhor, muito obrigado por cada vida. Fala conosco. Senhor, eu oro, dá ordem aos teus anjos de quantas hierarquias forem, que estejam cercando esse lugar. E tudo aquilo que não chama Cristo, sai agora em nome de Jesus. Nós ordenamos que Satanás e seus demônios, ladrão de palavra, roubador, confuso, demônios, Senhor Jesus, que trazem tormentas, sejam agora amarrados, amordaçados e, Senhor, sejam encaminhados, direcionados para onde o Senhor determinar, sem direito à volta e, Senhor, sem direito a esbarrar em ninguém. Verdade. Que eles saiam, Senhor Jesus, sem confundir ninguém. Senhor, nós te pedimos que os teus anjos estejam trabalhando conosco. Aleluia. Senhor, todos eles são bem-vindos. Obrigado pela presença deles nesse lugar. Jesus, e nós te pedimos, cumpra em nós o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Bom,
vou falar um pouco de mim, da minha vida de intercessão. Nós estamos em 2016, não é isso? E eu voltei para Jesus, acho que em 2002, há 14 anos atrás, ou 15 anos mais ou menos. E depois disso, uma vez eu estava na igreja e eu chorava muito tempo, por muitos dias, por muitos meses, por mais de um ano, eu só fazia chorar na igreja. E se você olhasse para mim e dizia assim, nossa, que mulher espiritual, não era nada, eu tinha tanto pecado, precisava me consertar com o Senhor. Então eu chorava muito. Também não entendia eu que o Senhor estava forjando aqui no coração do intercessor. E passado algum tempo, eu orava muito, mas eu achava que eu orava muito, porque eu precisava muito acertar a minha vida com Deus. E hoje eu entendo, hoje eu continuo orando muito, mas hoje é diferente. Hoje a minha oração é uma oração de clamor, de petição, de busca, de adoração. Depende do que Deus quer ouvir. E um dia estava tendo uma reunião do Ministério de Louvor. E estava tendo uma bagunça, quebra-pau, porque estava com coisa de líderes. Quebra-pau no bom sentido, tá, gente? Bate-boca de palavras, opiniões que diferem. Às vezes isso acontece, não deve ser o que acontece, deve ser só lá que acontece. E não deve acontecer essas coisas. E aí eu falei assim, nossa, mas isso na casa de Deus deve estar alguma coisa errada. E aí tinha uma pastora do outro ministério, eu falei assim, nós não podemos ir em algum lugar para eu orar? Aí ela falou, claro, Luísa. E aí ela me levou na sala do pastor e eu dobrei o meu joelho. E fiz uma oração como eu nunca tinha orado antes. E quando eu terminei a oração, eu disse, pronto, a paz no meu coração. E naquele exato momento, a paz entrou no ministério de louvor. E acabou a confusão. E até então, leiga, totalmente leiga no assunto, a Cissa vira para mim e fala assim, Isa, Deus te chamou em intercessão. Eu disse, para, só precisava orar. Aí ela falou assim, mas eu vi a confusão que passou depois que você orou. Aí eu falei, olha, eu só orei agora, porque Deus mandou eu orar agora, tá bom? Não tem nada de intercessão nesse caminho. Você não sabe o que você está falando, e nem eu sabia que eu estava entendendo. Não estava entendendo. E aí, passando alguns dias, o Senhor começa a me levar em intercessão e a me mostrar algumas coisas. E eu achava muito interessante, porque eu ainda sou, mas eu me movo muito no espiritual. Mas eu não conheço ninguém mais racional do que eu. Eu era gerente financeiro de uma empresa. Pode parar para pensar, alguém que mexe com números, matemática o tempo inteiro, alguém que mexe com exatas, 2 mais 2, nunca para mim foi 1. Está certo que na matemática de Deus 2 mais 2 é 1, mas para mim 2 mais 2 é 4. E ninguém me tira isso de ideia. E eu, em exatas, Deus me leva à intercessão. Alguém muito racional. Alguém que precisava tocar nas coisas. Isso é uma Bíblia. Você pode ligar comigo e falar que isso é outra coisa que eu vou falar por lá, mas ver para você que isso é uma Bíblia. E eu vou segurar isso e me fiar nisso. Era assim que eu vivia. Mas como uma pessoa racional consegue invadir o céu? Não existe essa possibilidade. Como uma pessoa racional consegue se tornar amigo de Deus? Não existe essa possibilidade. E eu passei a entender que o racionalismo, ele me fazia distinção de Deus, separação de Deus. Isa, você perdeu o que é racional? Não perdi não. Mas aprendi que no mundo espiritual, o racional não existe, mas o espiritual domina o mundo físico. O espiritual, ele ordena o mundo físico. O mundo físico não existe se o mundo espiritual não se mover. Aí eu não sou idiota. Se eu descobrir isso, o que eu fiz? Eu comecei a caminhar pelo mundo espiritual. E eu entendi que à medida que eu invadia o mundo espiritual, as coisas do mundo físico começaram a acontecer. Eu buscava lá, a coisa acontecia aqui. Aí você vai falar assim, nossa, é meio confuso. Não, é lógico.
O mundo espiritual é lógico. Por incrível que pareça, não que Deus está dentro de uma caixinha. Não, ele não está, mas ele é lógico. Porque ele não foge aos princípios dele, ele é lógico. Então eu quero hoje te dizer que interceder é entrar no mundo espiritual para que o mundo físico se mova. Se você quer alguma coisa aqui, se ela não acontecer aqui, você não vai ter. Amém. Isso. O intercessor, ele sabe ir aqui primeiro. Ele sabe chegar aqui. Básico. Abra sua Bíblia comigo. Você vai por aqui? Então não precisa abrir sua Bíblia. Lucas 13, do 6 ao 8. O médico já converteu aí? Ontem estava difícil, né? Ontem teve alguns versículos que estão complicados. Tadinho do menino, bênção ele na nossa vida. Não é? Merece? Se você quer saber quanto ele acha, eu vou dizer algo para você. A minha definição de intercessão é Lucas 13, do 6 ao 8. A minha vida de intercessão é Lucas 13, do 6 ao 8. Oi? Achou aí? Então tá bom, eu vou ler de uma vez. Destrava, Jesus, nós precisamos dele. Irmão, abre a Bíblia aí, que aqui Jesus não está querendo que a gente leia lá não. Melhor a gente folhear as páginas. Aê! É 13. Do 6 ao 8. Desculpa, querido. Deixa eu ver comigo, meu Deus. Lucas 13. Eu vou ler para mim. Então Jesus proferiu essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar nela fruto, não o achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos, venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano até que eu escape e a externe. Vou continuar, ok? Se der fruto, ficará. Se não, depois a mandará por terra. Do 6 ao 9. A minha vida de intercessão é fundada nesses versículos. A minha vida de intercessão é embasada no que Deus tem para o homem. Interceder é eu me colocar diante, eu suplicar, eu orar. O dicionário fala isso. É suplicar, é orar, é clamar. Interceder é eu buscar de alguma forma. Mas há uma parte muito específica. No hebraico, interceder significa paga. Repete comigo. Paga. Paga. A palavra paga significa colidir com violência. A tradução da palavra paga significa colidir com violência. É quando
eu entro em contato contra alguma coisa, eu vou violentamente contra alguma coisa. O que isso significa? Significa que eu vou violentamente contra Satanás por causa de uma vida. Mas na mesma violência, eu vou violentamente contra Deus por causa de uma vida. Contra Deus é. O intercessor, ele se coloca entre você e o diabo, ou entre você e Deus. A violência é a mesma. Porque quando Deus diz, eu não quero, eu não aceito, o intercessor está do lado de fora e fala, peraí, Deus, peraí, calma, Deus, vamos conversar. Moisés disse para Deus assim, Deus disse para Moisés, vamos terminar esse povo aí. E Deus foi tão abusado, fala que Deus foi abusado, Moisés. E Deus disse para Moisés assim, Moisés, eu vou destruir teu povo. Aí Moisés, mais atrevido ainda, virou para Deus e disse, ei, não, vamos lá, o Senhor vai destruir o seu povo, o povo que o Senhor me deu para cuidar. Aí Moisés disse para Deus, vai, tá bom, faz, mas faz primeiro comigo. Risca o meu nome, Moisés fala. Risca o meu nome do livro da vida. Moisés tinha certeza da vida dele, da intimidade dele com Deus. Por isso, ele chegou diante de Deus e falou, me apaga. O intercessor sabe a vida dele no altar. E ele sabe que ele pode chegar diante de Deus e falar para Deus assim, acaba comigo, já que vai acabar, eu vou usar você para morrer. Já que vai acabar com a vida dali, antes dela, vou eu. Se você tiver a vida no altar, Deus vai virar assim, vive ali. Mas se você não tiver a vida no altar, Ele vai falar, vai você ali. E o pecado fica um pouco pior. Infelizmente, o intercessor é assim. Nós temos uma experiência muito grande de intercessão na igreja. Todo mundo sabe que Leviatã, ele abusa muito, ele é muito atrevido. Eu detesto o Leviatã, eu odeio na realidade. Ele pega muito ministério de louvor. E você vê que muitos cantores gospel, eles se tornam muito orgulhosos, arrogantes, prepotentes, porque Leviatã ataca esse povo. E não é diferente mesmo dentro da igreja. A gente precisa vigiar isso dentro da igreja, porque os músicos, muitas vezes eles estão aqui em evidência. E aí alguém chega e fala assim, nossa, Aline, como você canta bem, nossa, você vai. Quando você abre a boca, você traz presença de Deus. Nossa, como a minha irmã mesmo disse, ela disse, que casal, hein? Misericórdia, eles abrem a boca e o céu abre. Aí isso, mesmo que eles não queiram muitas vezes, se não tiverem dando altar, vai enchendo de orgulho. Uau, eu sou, esquece que o poder vem de Deus. Eu sei que não é o caso dos dois, a glória do Senhor, eles entregam a glória a Deus. A gente já tem caminhado há bastante tempo, a gente sabe disso. Mas às vezes acontece, e aconteceu com uma moça na igreja. Eu estava na porta da igreja, quando estava eu e uma intercessora, e eu olhei uma bola de fogo. Eu disse, que conversa legal, onde que vai essa bola aí? Aí Deus me disse, eu vou aniquilar fulana. Aí eu disse, vai não. Aí eu chamei a intercessora, sabe o que eu estou vendo? Ela falou, uma bola de fogo. Aí eu disse assim, então, estenda a sua mão comigo. E nós estendemos a mão. A menina estava aqui, nós na distância, lá no fundo. A igreja era bem comprida. E nós estendemos a nossa mão. E nós fomos abaixando a mão. E à medida que nós fomos abaixando a mão, ela foi abaixando, tocou o microfone no chão e se prostrou. A hora que ela se prostrou, a bola passou e pá! Arrebentou a igreja. Arrebentou lá no fundo. Até o som da igreja foi abalado naquela hora. Quem via no mundo espiritual olhou para trás e disse, aconteceu alguma coisa. Eu fiz assim, porque na época eu também era linha, e ela olhou e falou assim, por muito pouco essa menina não morre. Eu falei para ela assim, bom, Lucinha, agora eu, você e Deus.
Agora a situação está meio do nosso lado. O lado dela já foi resolvido, mas a nossa vida está um pouco complicada agora. O Senhor deu um grito no meu ouvido e disse: Isa! Sabe aquele negócio assim? E você começa a conversar com o outro. Eu sabia que a situação tinha ficado feia para o meu lado e para o lado da Lucinha. E eu sabia que minha vida estava no altar, porque eu não sabia que a vida da menina não estava no altar. E o que acontece foi que o Senhor nos chamou a ficar juntos. E nós fomos para uma tarde de oração. O Senhor me disse assim: você está com a vida no altar e nada vai te acontecer, porque você foi buscar, mas ela não. E aí eu quero dizer para você o que aconteceu com ela. O negócio do marido dela começou a falir. Ela começou a perder o amor pelo Senhor Jesus. A filha casa grávida. Olha, e ela começa a crescer. Eu disse: Senhor, mas a culpa é minha. E eu disse: Deus, então vamos fazer assim, eu fico no lugar dela agora. Eu entro no lugar dela. Porque a culpa foi minha. Eu a chamei para colocar a mão e estender a mão. E ele me disse: não. Ela é uma intercessora. O intercessor tem que ter a vida no altar. A culpa não é sua. Você não sabia que ela não estava com a vida no altar. E eu disse: Deus, se existe alguma coisa eu vou fazer. O Senhor fala que o Senhor quer, que jejum o Senhor quer, qual entrega o Senhor quer, qual sacrifício o Senhor quer. Mas devolve para ela o direito de restabelecer a vida. E o Senhor exigiu de mim algo e eu comecei a fazer. E eu falei com ela: olha, acerta a sua vida, porque isso aconteceu porque você não estava com a vida no altar. E muito orgulhosa ela me disse assim: você não sabe o que você está falando, eu estava com a vida no altar. E aí o Senhor me disse: acreditou você interceder? Eu disse: olha, Senhor, eu vou continuar ainda. E eu tentei mais uma vez, tentei outra vez e ela não quis. E a vida dela está totalmente destruída. Até que ela acerte a vida com o Senhor. Por isso, é chocar-se violentamente contra Deus e contra o diabo. Vou dizer algo para você: contra o diabo é fácil. Porque o poder não é teu, é no nome de Jesus. Ele tem medo, ele sabe o poder que a igreja tem no nome de Jesus. A palavra paga é quando eu vou de encontro violentamente com tudo que vai contra a igreja, com tudo que vai contra aquele que o Senhor escolheu, com tudo que vai contra o próprio Deus. Eu defendo uma vida. E eu quero dizer algo a você. Às vezes você pode dizer assim: uau, eu não quero ser intercessor. Mas a Bíblia fala no primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E no segundo ele fala: amar o teu próximo. Quero dizer, se eu amo o meu próximo e me coloco na frente dele, a única coisa que vai sobrar para mim é a honra de Deus. Ou o próprio Deus virá. E no grego, a palavra é enteus, que significa aproximar para conversar. Olha que coisa. Eu falo assim: que despoltério. No grego eu choco violentamente. Aliás, no hebraico eu choco violentamente. No grego eu chego de mansinho para conversar. É quando você para e diz assim: Deus, senta aqui, bora conversar. Deus, o pastor Gil está precisando que o ministério de intercessão se levante a favor dele. E aí você fala: Deus, capacita alguns intercessores, levanta alguns intercessores, aproximar-se para conversar. Muitas vezes eu sempre tenho uma cadeira de balanço e a minha vida, na maior parte das vezes, é na cadeira de balanço. Eu vou para aquela cadeira e falo: Senhor, eu preciso conversar com o Senhor. E Ele vem para que eu converse com Ele. Porque eu sou a Lisa? Não. Porque
Ele quer conversar. O desejo do Senhor, desde que Ele fundou o mundo, é relacionamento com você. Ele não quer outra coisa, a não ser sentar para conversar com você, a não ser sentar do teu lado e dizer: está faltando alguma coisa? Ou se não, virar para você e falar assim: olha, isso aí não está legal, você fez errado. Isso é o desejo de Deus, é interceder, eu falo, é sentar para conversar. Não responde para mim, mas responde para você. Quantas vezes de verdade você sentou com o Senhor para conversar? Eu não estou falando orar, eu estou falando conversar. Porque a gente tem o hábito de fazer da oração uma via de mão única, não é assim? Fala, ainda que seja da oração, adora, fala, levanta e sai. Em nome de Jesus, amém. Levanta e sai. Quantas vezes eu fico pensando que Deus olha para a cadeira, e aí? Volta, eu esqueci de falar. Quantas vezes Deus fica mudo diante de mim e de você? Pelo seu comportamento? Pelo seu testemunho de vida? Não. Porque você não quis ouvir. Ele quer falar com você. Ele quer falar com você. Nós temos um ministério de intercessão bastante forte. Nós trabalhamos com libertação de pastores, libertação de apóstolos, de profetas, libertação de gente comum que nem eu e você, libertação e cura. E uma das coisas que Deus nos ensinou, quantos são do ministério de intercessão? Erga sua mão. Uma das coisas que Deus nos ensinou é que pastor precisa de intercessão. Às vezes, Deus revela-se para nós, igual o João, no mês de junho. O Senhor disse a Joana, quem teve lá em Ariado viu a Joana, estava conosco no ministério, quando nós chegamos lá. O Senhor disse a Joana: levantou-se um exército contra a vida da Iris, e se vocês não se levantarem, ela vai morrer. A Joana vinha liderando, mas eu, irmã de sangue da Iris, ela disse: ai Jesus, e agora como eu vou falar para Isa? E o Senhor disse para ela: a Isa é intercessora, pode falar. E ela chegou para mim e disse: olha Isa, o Senhor me mostrou, não foi nem quem falou, o Senhor me mostrou a pastora levando uma punhalada pelas costas, sendo traída, e o coração dela não resiste, ela morre. E pior que é verdade, ela falou para mim: e Joana, você acha que eu ia duvidar de você? Aí ela falou: busca de Deus, nós precisamos fazer alguma coisa. E nós tínhamos reunião de intercessão na quarta-feira. E eu disse para a intercessão: gente, olha, Joana veio aqui e conta. E a Joana chegou e contou. E Deus imediatamente usou uma das intercessoras e disse: a partir de junho, todos nós vamos comer apenas legumes. E nós passamos o mês de junho inteiro comendo verdura e legumes. Todo o ministério de intercessão. Por quê? Pela vida da pastora. Não pense que é fácil. Eu não aguentava nem mais vezes sopa na minha frente. Eu disse: Senhor, vai vir mandioca, batata. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Mandioquinha, eu aprendi a fazer sopa de... Agora eu faço uma sopa de mandioca, um caldo de mandioca. Não, perfeito. Misericórdia. Eu falava: Jesus, é muito bom tudo que o Senhor fez, mas uma massinha tão gostosa, Senhor, uma coisinha tão bom desse, um macarrãozinho, tudo de bom. Mas por um mês, nós não comemos nada. Um pastor, às vezes a pessoa fala: mas por que eu vou fazer isso pela pastora Iris? O que isso eu ganho? Eu quero te dizer que à medida que o teu pastor cresce, você cresce muito mais. Porque o pastor Gia e a pastora Keila, como a Iris e o Devanir pensam, não é isso, pastor Gia, que o membro, ele flecha, ele tem que ir mais distante. Não é assim que você pensa? Se ele pensa que você tem que ir mais distante, isso já está escrito no céu. Esse é o propósito que Deus colocou no coração dele. Então, se ele for muito próspero, eu vou ser muito mais do que ele. Se ele for muito abençoado, eu vou ser muito mais do que ele. Não sei se
você viu um homem que cuida disso, pastor, pega aquela florzinha amarela lá, pega aquele estandarte amarelo, que eu também quero ser a pessoa. Eu preciso. Ué, mas se Deus estava derramando, eu sou presta, eu vou mais longe, porque aqui é maior para mim. Mas a gente não tem esse hábito de enxergar isso. A gente acha que eu oro pelo pastor, e olha, seja grato, tá bom, pastor? Pode até pagar se quiser. Quanto mais você abençoa o seu pastor, mais você é abençoado. Quanto mais você investe nele, mais você recebe. Não é à toa que Deus manda que a viúva faça um bolo para o profeta. Mas eu só tenho isso, eu vou morrer. Só que o teu investimento no profeta é maior do que o teu investimento em você mesmo. Guarda isso, é Jesus voltar. O teu investimento no profeta, no homem de Deus, na mulher de Deus, no anjo da igreja que está aqui, é maior do que o teu investimento em você mesmo. Mas vamos voltar à intercessão. E nós temos um ministério que investe em intercessão muito pesado. Todos nós temos, se você perguntar quantos jejuns você tem, às vezes é mais fácil você me perguntar o que eu como. Porque o que eu não como, fica difícil falar, tá? Fazer uma lista. Então, às vezes, quando a gente sai, quando a gente vai aos lugares, o Senhor já nos ensinou a entregar o jejum e comer, porque senão você constrange a pessoa. Nós estávamos até hoje em jejum de pão. Nós fomos para Passos, só tinha pão com manteiga. Você vai comer pão. Aí essa hora até celebra, você fala, obrigado, Senhor, porque só tem pão com manteiga. Porque você vai comer pão. Mas, se eu vou para a casa da minha mãe, não. Mãe, eu estou de jejum disso, daqui do ano. É uma lista, mas é mãe, né? Agora, por um ano, nós sempre temos algum jejum. Um ano inteiro nós não comemos pão. Por quê? Esse jejum de pão é específico para a minha vida. Porque eu preciso ter a minha vida no altar para poder defender o meu pastor. Eu preciso ter a minha vida no altar para defender a sua vida. O intercessor, ele põe a vida dele no altar. É lindo quando Deus fala quando Abraão fala para Deus assim, Deus, Deus fala para ele, eu poderia destruir Sodoma. Aqui descer abusado com Deus, vamos combinar. Se o senhor encontrar 50, o senhor não destrói? Não, Abraão, não destruo não. 40, quem sabe? Não, Abraão, não destruo não. Eu acho que essa hora, um de nós a gente vai falar, ô Mané, já viu que não tem ninguém santo lá? Mas ele começa, 30, quem sabe 30? Tá certo, Abraão? Por você, por esses 30, eu não vou destruir. Eu quero dizer a você que é isso que Deus faz com você, não com Abraão, não só com Abraão. Quando você se coloca em intercessão, a primeira coisa que Deus vê é o que você precisa e não o que o teu pastor precisa. E aí ele preenche o que você precisa e faz com que você encha a jarra, a taça do teu pastor de oração. Muitas vezes nós encontramos no Ministério de Libertação, gente, eu vou dizer algo, o pastor sofre. Nós encontramos no Ministério de Libertação nosso pastores que são traídos por líderes, pastores que são traídos pelo próprio povo da igreja. Sabe, a gente não entende, e eu vou falar como pastor agora, porque o Senhor me fez pastor. A gente não entendia o peso que é uma unção pastoral. É muito grande, é muito grande. Só que o pastor pesa toda a responsabilidade da igreja. O pastor Gia e a pastora Keila. Como você chama? Denise? O pastor Gia e a pastora Keila vão responder pela sua vida diante do Senhor. Você não vai responder pela vida deles. Pode ficar sossegado. Mas eles vão responder diante de Deus pela sua vida. Cada palavra que sai da boca dele que tocou você. A Bíblia diz isso. Eles são responsáveis
por aquilo que eles estão aqui fazendo. A gente acha que pastor é o bonitão que fica aqui falando, aí eu não sei como é que, mas em todo caso eu vou falar para nós, a igreja está falando, não, o pastor tem um salário, amor da minha vida. O pastor não tem salário. Aliás, que no meu conceito particular, o salário do pastor devia ser altíssimo. E as regalias que ele tinha que ter eram muito grandes. Eu falo assim que eu falo isso na nossa igreja e eu falei, um dia isso vai acontecer. Pode ter certeza, porque eu oro isso. Haverá um dia em que todo dia, 1º de janeiro, o pastor vai receber um carro novo, reforma na casa e um mega salário. Haverá um dia, e olha, eu quero te dizer, eu não sou pastora titular e não tenho nenhum salário na missão. Mas haverá um dia que eu verei o meu pastor, todo dia 1º de janeiro, recebendo um carro zero, recebendo toda a reforma na casa, a viagem que ele merece, porque eu vou falar um negócio. A batalha espiritual com o pastor, você não tem noção do peso dele. Por isso eu quero incentivar você que é presente no Ministério de Intercessão, você que trabalha no Ministério de Intercessão. Eu quero que você aprenda a batalhar pela vida do teu pastor. Antes, eu quero te dizer que quando você faz isso, Deus vai fazer com você igual fez com Abraão. Alô, Abraão, eu sou teu escudo. Eu te protejo. É Deus que protege o intercessor. O intercessor, ou um guerreiro de oração, ou um batalhador de oração, ele é revestido de armadura. E não são armaduras, essas armaduras que a gente vê, são armaduras espirituais, forjadas pelo próprio Deus. Você entende isso? É forjada pelo próprio Deus, é feita pelo próprio Deus. Eu quero te incentivar a entrar nessa batalha e começa a fazer prova de Deus com relação a isso. O que é que o Senhor tem para o meu pastor? Eu vou buscar no céu. Eu não estou falando que o pastor Gil, ou a pastora Keila precisa de dinheiro, não. Quem sustenta ele é Deus, não é isso, pastor? Mas eu estou falando assim, não é um espiritual e falo assim, o senhor tem que separar com o pastor Gil. O que é que ele ainda não recebeu? Qual é a unção que o Senhor ainda não derramou sobre ele? Ele vai ser um bispo, cadê a unção de bispo? Ele vai ser um apóstolo, cadê a unção de apóstolo? O que é que o Senhor tem para a pastora Keila que eu ainda não vejo na vida dela? O nosso pastor, ele é bispo, mas ele já recebeu de Deus uma unção de apóstolo. Nós reconhecemos o nosso pastor como apóstolo. Você olha o seu pastor e muitas vezes você não sabe o que ele tem. Aí você vai perguntar para Deus, o que o Senhor tem para ele? É a unção de apóstolo? Ele vai ser apóstolo. Eu não descansarei até que o meu pastor se torne apóstolo. E eu te disse isso para Deus. Desculpa, Deus, que eu vou falar. Eu não vou descansar e nem te darei descanso, Deus, até que o Senhor faça cumprir a palavra que o Senhor mandou na vida do meu pastor. Ah, porque você é cunhado. Não. Porque eu sou intercessora. Porque eu sei o peso da intercessão. Mas também, eu disse isso para a Drica hoje. A maior batalha do intercessor. Eu chamo ela de Drica, mas ela chama Beatriz, tá, gente? É que quando eu era pequena eu não conseguia falar Beatriz. Aí ficou Drica até hoje. Eu disse para a Drica hoje. Eu disse assim, a maior batalha é do intercessor. Mas também, a maior glória é dele. Você faz para o seu pastor, mas a maior glória é tua. Aí eu olho na minha vida. Eu comecei como intercessora deles. Eu continuo intercessora deles. Mas o Senhor me levantou profeta sobre as nações. Existem lugares que aí eles falam assim, nós somos convidados por causa da Isa. Por causa do profético que age. É o Senhor quem fez. Isa, você mudou? Não, eu continuo sendo intercessor. Quem faz a minha agenda é eles. E às vezes eles tumultuam a minha agenda. Mas está ali. Quem faz a minha agenda são eles. São eles que colocam. Isa, você vai para tal lugar. Isa, você vai para tal lugar. Isa, você vai para tal lugar. E eu continuo dizendo, tal dia eu não saio. Porque nesse tal dia, eu e Deus. Eu não sou judia para dizer faço parte do Shabbat Shalom. Mas nunca, porque todos os sábados às vezes a gente está viajando. Mas o sábado que eu estou na minha casa,
ninguém me enxerga, ninguém me encontra. Às vezes eu abro meu quarto e falo para a Adriana: eu não vou falar com ninguém. Meu telefone está aqui, meu celular, porque se for a pastora, você fala aqui com Deus. E ela fala: se for alguém de posto, se for mamãe, acontecer alguma coisa, manda ligar para a pastora. Então, eu fecho a porta do meu quarto. E às vezes eu não saio de lá, até no domingo de manhã, sem comer nada, sem beber nada, apenas eu e Deus. Porque quando Ele tem alguma estratégia para a igreja, ou para a igreja da nação brasileira, ou para algo que vai acontecer, Ele precisa falar com alguém. Com quem que Ele vai falar, gente? Com você, Isa. Não. Com quem Ele encontrar disponível a conversar. Glória a Deus. E alô, eu não sou boba. Eu quero estar sempre disponível para que Ele converse comigo. Interceder não é apenas orar. Você gosta de orar. Muitas vezes a gente gosta muito de orar. Eu era a pessoa mais errada para falar isso. Eu não gostava de orar. Parecia que eu não achava a palavra de oração. Eu orava: Senhor, muito obrigada, eu te amo, Jesus, e não tinha mais nada para falar. E eu falava assim: nossa, Iris, você leva um ano orando. Nossa, você leva um ano orando. Fulano, você ora, credo, parece que você ora a Bíblia inteira. Deus pega a gente na rua. Sossegado que Deus pega. Aí um dia eu falei para Deus assim: eu quero aprender a orar. Eu preciso aprender a orar. E eu comecei a ler a Bíblia e a buscar na Bíblia onde e quem orava e de que forma orava. E sossegado. Eu sou apaixonada pela oração de Salomão. Acho uma das orações mais bonitas que tem, a oração de Salomão. E eu fui falando: Deus, eu quero orar assim mais ou menos que nem ele, um pouco mais. Eu lembro, não. Eu sou atrevida? Sou. E eu fui buscando isso de Deus. Aí um dia o Senhor me disse: sabe, Isa, só ora muito quem muito conhece. Só fala muito comigo quem muito me conhece. E para muito conhecer o Senhor, o intercessor precisa devorar a Bíblia. Ele precisa ler muito a Bíblia. Porque senão ele não tem nenhum respaldo para brigar com Satanás. A Bíblia nos limpa, mas a Bíblia nos dá arma contra Satanás. O próprio Cristo, quando ele foi tentado, ele faz o quê? Satanás, está escrito. Está escrito. Você que intercede, vem aqui, pastor Gil, vou fazer um negócio com você. A minha pastora está bem assim, tem que ser você mesmo. Você pode olhar o pastor Gil, Satanás vai olhar e falar: olha, pode ser boba. Ele passa aqui, no tamanho, sossegado. Mas ele não passa aqui no poder de batalha. Satanás não vai chegar aqui. Porque aqui, quando eu erguer a minha mão, eu vou dizer: Satanás, está escrito acerca dele. Eu não estou falando está escrito acerca de mim, ok? Está escrito acerca dele. Porque Deus vai me defender aqui, mas está escrito acerca dele que nenhum mal vai suceder a ele. Então você está tentando, Satanás. A Bíblia fala assim: que aos teus anjos o Senhor dá ordem a respeito dele. Nada é para mim. A intercessão, e eu estou falando de pastor, porque pastor precisa de intercessão, mas isso aqui você pode colocar ele. Vem aqui, já que falei com você mesmo, vem aqui. Você pode colocar ela aqui. Mas não só para interceder, não tem nenhum problema. Mas então se eu não pegar ele, eu vou pegar ela. Não vai pegar ela, porque a hora que bater aqui, ele protege ela, porque ela é ovelha. E o que eu acho mais interessante, eu não sou ovelha do pastor Gil, mas na hora da batalha de ovelha, eu me torno ovelha e ele é o gigante que vai guerrear pela minha vida. O poder de fogo dele sempre é maior que o meu, beleza? Todo pastor, o poder de fogo de pastor é muitas vezes maior que o nosso pastor. Obrigada, gente. Obrigada, porque é o nosso.
Mas na hora da intercessão, o teu poder é maior do que o dele. Na hora que você dobra o seu joelho e se coloca diante do Senhor, ou diante de Satanás, pela vida dele, o teu poder de guerra é maior. Como eu sei disso? Leia a Bíblia. Faça como eu. Comece a descobrir as orações. O que tem de oração na Bíblia? Meu vai a Daniel. Vai a Daniel. Vai a Jeremias. Não vai muito fundo a Jeremias, não. Jeremias chora pra caramba. Mas você vai fundo a Jeremias. Jeremias, ele tem umas orações muito boas. E começa dizendo: Senhor, é assim que eu vou. Outra coisa que o intercessor tem por hábito: não, responda para mim, responda para você. Quanto tempo você passa orando em línguas por dia? Por dia. Se tem culto, eu oro alguns minutos no culto. E se não tem culto? Bom, aí também precisa orar. A Bíblia fala que o Espírito ora bem. O intercessor precisa orar. Misericórdia. Pelo menos uns 10 minutos em línguas por dia. E quer saber um conselho de amiga? Tira um dia e fala para Deus: hoje é só mistério. E vai limpar na casa, vai falando em línguas. Vai lavando o banheiro, vai falando em línguas. Vai arrumando a cozinha, vai falando em línguas. Até que o telefone faz crime, o idiota, dentro do telefone vai para. Agora. A moça, mas você está ligando numa casa de estrangeiro? É sim. Eu não pertenço a essa terra, eu sou estrangeira na terra, né? Não, está ligando numa casa de estrangeiro. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Você não pode não orar em línguas. Você não pode não ter hábitos de orar em línguas. O intercessor tem que ter esse hábito com o Senhor. Sabe o que eu acho mais interessante? À medida que você vai conhecendo Deus, Ele vai se revelando a você. E Ele vai dizendo a você assim: senta, vou te contar um segredo. Você sabia que eu vou fazer tal coisa? Como assim, Deus? Você vai fazer tal coisa? Para bravo é esse? Uma vez eu estava deitada e o Senhor me disse: senta. E eu sentei. E eu vi um monte de escombro e meu nariz chegava a sentir o cheiro de sangue. Eu fiquei tão angustiada. Você não quer ver isso? Ele falou: não, você não está vendo tudo. Calma que eu vou te mostrar o resto. E eu fui vendo uma destruição, uma devastação, uma miséria, depois um choro muito grande. Eu disse: eu vou para o chão, porque alguma coisa vai acontecer. Ele falou: você volta para a sua cama. Você não vai para o chão. Eu estou te mostrando o que eu vou fazer. Eu acordei e pareceu que o mundo tinha desabado nos meus pés. Eu corri e falei: Iris, pelo amor de Deus, deixa eu contar a visão que eu tive. E ele falou: vamos orar, vamos orar. E nós começamos a orar. E nós passamos isso para a doutora Neuza. Nós continuamos orando. E algum tempo depois, o Haiti foi abaixo. O pastor falou assim: você viu TV? Eu falei: pastor, eu não tenho TV, eu não assisto TV. Liga a internet, faço qualquer negócio, mas olha o que está acontecendo. E aí, quando eu abri exatamente a cena que eu tinha visto, era o que tinha acontecido no Haiti. Deus me mostrou para orar? Sim, nós oramos, mas Ele não ia deixar de fazer, não ia deixar de acontecer. Nós estávamos numa batalha. Nós fazemos parte da guerra estratégica da doutora Neuza J. E nós estávamos numa batalha e uma das intercessoras teve uma visão de um dragão na Praça da Sé, como que engolindo, puxando assim a adoração para ele. E nós não entendíamos aquilo, mas nós começamos a orar. E Deus deu estratégias para uma das nossas intercessoras e a gente passou isso adiante. E nós fizemos exatamente o que Deus tinha dado a ela. Sabe o que aconteceu? Ia ter santa convocação. E no mesmo dia estava programado um evento na Praça da Sé. E o evento simplesmente foi cancelado. Eu quero te contar o que é o poder de intercessão numa nação. Winston Churchill, ele narra algo bem interessante. Deixa eu ver, deixa eu me achar aqui.
Na Segunda Guerra Mundial, os bombardeiros de Hitler estavam atacando as posições das forças aliadas. E a única coisa que o Churchill podia dizer era: nessa noite, as luzes da Europa se apagarão. Por quê? Porque ele sabia que era iminente a derrota deles. Ele sabia que ele não podia fazer mais nada. Todo o ataque estava armado. Hitler já tinha armado tudo, cercado tudo. A Europa viria abaixo. Ele não tinha mais o que fazer. E aí o que acontece? De repente começa um temporal fora dos padrões do tempo. E o nevoeiro começa a se levantar, e se levantar, e se levantar. O nevoeiro foi como uma parede contra todos os bombardeiros de Hitler. Winston Churchill, na hora, ordena que o povo evacue a área que estava presa, cerca por trás, e vence a batalha. E aí eles começam a procurar a solução daquilo. Quando eles sentiram acuados, ele ordenou que as pessoas orassem. Todas as igrejas, um mês antes, começaram a orar, a buscar do Senhor uma solução, porque eles sabiam que eles iam morrer. Eles sabiam que ia ser dominado por Hitler, eles não tinham mais o que fazer. E as igrejas começaram a ampliar o tempo de oração. E as escolas começaram. Eu acho interessante que ele fala assim: as repartições públicas britânicas foram fechadas para reuniões de oração ao meio-dia. O Parlamento britânico tornou-se um lugar de oração. Professores interromperam suas aulas nos períodos de oração. Através de um poderoso movimento de intercessão, a história da nação foi mudada. Por que a nossa nação ainda foi mudada? E olha que até já melhorou muito, né? Mas não foi mudada. Porque eu e você ainda não assumimos a nossa posição de intercessão. O tempo gasto teu com Deus é mais precioso na sua vida do que o tempo que você gasta trabalhando. Quer dizer que eu não vou trabalhar mais? Não é isso? É isso que eu estou falando. Você continua trabalhando. Mas o tempo que você gasta com Deus é mais vantajoso para você do que o tempo que você está trabalhando. Você vai alcançar o teu salário, a tua paga maior quando você estiver mais voltado para Deus do que voltado para o teu serviço diário. À medida que eu invisto em Deus, Ele investe em mim. À medida que... Quando eu falo investir em Deus, eu estou falando investir em oração, ok? Eu estou falando em investir em gastar tempo com o Senhor. Eu estou falando em investir em parar para ouvir Deus. Você já parou para ouvir Deus e já viu que delícia que é quando você sai depois daquilo? Olha o que é uma vida. Quando você fala assim: eu vou gastar tempo com o Senhor. Eu estava fazendo arroz em casa. Eu moro sozinha. E eu morava, aliás, eu não morava sozinha, eu morava com a Marlene. E ela disse assim para mim: eu vou